Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigada por estarem aqui conosco novamente em mais um episódio do Takeover do Manda pro Jurídico by Paect. Eu tô aqui numa função hoje um pouco estagiária, espero passar no teste que eu, com muito orgulho e coragem aqui, tô sendo desafiada a tocar, que é, enfim, conseguir entregar um episódio Manda pro Jurídico para vocês todos, todas e todes. Eu estou hoje na sede do iFood, como vocês podem verificar, acompanhada do Miguel Carvalho, nosso querido amigo, coordenador de resolução de disputas da área trabalhista aqui do iFood. Obrigada, Miguel, pela recepção, enfim, pela troca que vai acontecer. Agradeço. Muito obrigada. Também pela Tatiane Alves, que está aqui conosco. A Tati é gerente de impacto e sustentabilidade do iFood, tomando a liberdade já de chamar a Tati, enfim. Por favor. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Pela essa troca que vai acontecer, por nos receber aqui. E também com o Lucas Pena, CEO da Pact. Obrigada, Lucas. Vai ser um prazer também. Ele que vai supervisionar o trabalho da estagiária. E contando aqui para vocês um pouco mais sobre o Manda pro Jurídico, claro. O Manda pro Jurídico é o único podcast que você consegue ouvir até o final. Isso é verdade, espero que vocês atestem novamente hoje. Criado e liderado pela Natália Dias, também pelo Rodrigo Ávila e pelo Pedro de Regina. Uma mistura de direito, entretenimento, negócios, inovação, e se propõe a debater e refletir o que há de melhor no mercado jurídico e no mundo dos negócios. É uma responsabilidade bem grande tocar esse extreme takeover, mas eu vou contar com o apoio e o brilhantismo do Lucas para isso. Muito obrigada e bora lá, Lucas. Por favor, o que a gente está fazendo aqui hoje? Boa. A ideia é a gente conversar hoje sobre o impacto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável voltado para as relações de trabalho. Então, aqui em especial, acho que a gente pensou muito no iFood, e na Tati, no Miguel, porque a ideia é a gente falar muito sobre trabalho e crescimento econômico, como essas variáveis estão interligadas, a dimensão do iFood, do negócio do iFood, acho que incomparável, com o que a gente tem no Brasil, e eu sei que o trabalho que vocês lideram aqui dentro é fundamental nessa jornada. Então, o que eu queria propor aqui para a gente dar esse start um pouco é da Tati falar assim, dos grandes números, acho que as pessoas, eu estava conversando com o Miguel há pouco, tem pouca dimensão do tamanho do impacto do iFood na economia, para o crescimento, na vida das pessoas que trabalham nesse ecossistema. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desses grandes números para todo mundo aqui entrar na mesma página. Boa, com certeza. Bom, então acho que o iFood, antes de mais nada, é importante explicar o nosso modelo de negócio. Somos uma empresa de intermediação que conecta clientes, lojas, estabelecimentos, aos entregadores também. A gente tem 2 principais modelos de negócio. Um onde a gente conecta essas 3 partes, mas um onde o próprio restaurante ou o próprio estabelecimento fica responsável pela entrega do produto, Quando a gente fala de grandes números, o iFood é uma empresa que tem mais de 55 milhões de clientes, mais de 380 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma, mais de 360 mil entregadores cadastrados na plataforma, transaciona mais de 110 milhões de pedidos por mês e mais de 1 bilhão de pedidos por ano. Todas essas informações são públicas, estão no nosso site institucional, podem ser consultadas. E falando um pouco de impacto econômico, o iFood movimenta aproximadamente 0,5% do PIB brasileiro. E a gente gera, entre empregos diretos e indiretos, mais de 1 milhão de postos de trabalho. Então, é uma empresa gigantesca, é um ecossistema gigantesco. E diante, e esse ecossistema operando dentro de um Brasil que é de dimensões continentais, que tem uma cultura extremamente litigiosa, a gente tem muitos desafios dentro do nosso ecossistema no que tange a esses conflitos. Então, o nosso trabalho aqui, tanto na parte de impacto e sustentabilidade, na prevenção e na atuação de alguns casos mais críticos, quanto no time aqui de resolução de conflitos trabalhistas, garantir que esse ecossistema funcione de uma forma mais fluida e que a gente possa gerar o desenvolvimento econômico de uma forma super sustentável. Bem bacana.
E eu sei que o desafio é enorme, né? Aqui a gente está justamente inspirado pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, e o 16, que é paz e justiça, né? Então, acho que a gente está com as pessoas experts aqui dentro do iFood nesses papéis e para esses objetivos serem cumpridos pela companhia. Eu queria ouvir um pouco do Miguel essa posição de resolvedor dessas disputas trabalhistas, né? Com esse viés em específico. Como que é essa posição? Assim, qual que é o tamanho desse desafio para garantir que exista, né, esse papel. Vocês são intermediadores operacionais desse ecossistema, mas existe hoje a expectativa claramente que vocês também sejam aí um pouco desse dilema da empresa ou juíza, né? Como é que você consegue balançar um pouco as questões e os valores que estão em discussão dentro do ecossistema onde vocês estão inseridos? Excelente, Lucas. Agradeço novamente, Carol, Lucas, Tati, por estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco do que a gente vive no dia a dia. E falando especificamente, né, da resolução de conflitos na área trabalhista, quando a gente olha para um modelo de negócios do iFood, sob a ótica da legislação trabalhista, seria um modelo inviável pela legislação que nós temos hoje, formal. E como uma empresa inovadora, né, num momento novo de uma relação de trabalho até então inexistente, o iFood surge como uma alternativa para aquelas pessoas que têm um interesse, como a gente fala dos entregadores, né, de complementar a sua renda, de poder ter ali uma atividade que auxilie também, além da atividade formal que eles têm, né, para também os nossos parceiros nos seus negócios, ampliando o seu alcance, né, para a população, para atingir ali o máximo de pessoas possíveis. E, do outro lado, o próprio iFood fazendo a intermediação para que todos esses interesses venham a convergir no intuito de gerar o que é mais importante para todo mundo, né? Que é acabando gerando riqueza, acabando gerando crescimento econômico, reflexos positivos para todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema. E quando a gente fala da questão trabalhista em si, aí surge o grande desafio, né? Como que a gente consegue equalizar uma nova relação de trabalho que não está prevista na legislação e que, ao mesmo tempo, exige tanto quanto aquelas que estão. E para que a gente consiga encontrar as melhores alternativas, né, saindo da nossa natureza litigiosa, quando a gente fala de Brasil, né, o país que tem maior quantidade de processos trabalhistas no mundo, ou mesmo ações judiciais como um todo, né, o nosso sistema judiciário extremamente abrangente e complexo, dada essa natureza litigiosa, surge o desafio de você trazer as pessoas para um ponto em comum, que é a solução através da mediação ou da conversa. E a gente teve uma experiência muito importante, né, porque a área jurídica em si é uma área mais conservadora, muito mais fechada, que traz ali uma visão um pouco, não vou dizer que é uma visão míope, mas uma visão mais direcionada para o litígio. A nossa formação na área jurídica, ela não é voltada para a solução através da conciliação. Todo o estudo, toda a doutrina jurídica é voltada para trazer explicações com relação à matéria, mas sempre com os olhos voltados para o tratamento das questões no judiciário. Uhum. E a gente, saindo um pouco, né, desse parâmetro, desses balizadores, o que a gente aqui, enquanto jurídico, né, saindo dessa caixa, procura fazer, tivemos uma experiência muito boa. Né? Mas com os olhos na legislação, na dignidade da pessoa humana, na valorização social do trabalho, com os objetivos, né, da ONU. Foi uma experiência interessante com o sindicato dos motociclistas no Rio Grande do Sul. Até então, não havia uma conversa direta. A gente saiu, né, desse balizador, quando digo direta, do jurídico com o sindicato, né? Porque a área de impacto social já estava lá atuante desde sempre. Mas entre o jurídico e o sindicato. E essa proximidade trouxe, na experiência, pelo menos para mim, internamente, com o time, a oportunidade de enxergar um pouco mais das dores de quem está na ponta fazendo a atividade e que está também muito exposto. Quando a gente vai no judiciário, essas questões não são levadas lá.
na frente do juiz. Vai se discutir a matéria jurídica, fatos relacionados aos pedidos que foram levados para serem decididos. Mas a gente não trata muito do dia a dia. Então, sentar na mesa, né, e poder ouvir as dores das outras pessoas e trazer soluções, ou até mesmo indicar onde foi que ela errou, caso ela não consiga enxergar, é um ponto importante. Isso mostra que o diálogo é um passo que deve ser sempre considerado antes do litígio, antes da questão contenciosa, porque aí você já abriu mão do diálogo. Quando a gente está no judiciário, significa que o diálogo em si se encerrou. Você vai, a partir daquele momento, de uma propositura de uma ação, discutir assuntos que estão ali elencados naquela petição inicial. A gente não pode sair fora do que está sendo discutido ali. Tendo uma conversa prévia, e como foi feito numa comissão de conciliação, pode assim dizer, a gente começou a tratar de assuntos operacionais, aí já colocando um pouco mais de luz para questões que eles não estavam conseguindo entender, por desrespeitar muitas das vezes os termos de uso da plataforma. Foi um ponto fundamental para o sindicato, que ganhou maior representatividade entre os entregadores, por ser visto como um canal de trazer ali uma solução, ou levar o problema, mesmo, né? Através de que eles não estavam satisfeitos com as respostas que estavam sendo dadas, e não que elas não estavam sendo dadas, elas davam sim, né, o retorno pelos canais oficiais, mas entendiam que não era o suficiente, eles queriam mais, eles queriam de fato serem ouvidos. Isso possibilitou essa proximidade também com o iFood, para eles entenderem as nossas razões, porque a gente também tem a visão muito fechada, enviesada. Eu enxergo só o meu lado, o que está acontecendo comigo. Mas quando a gente traz toda uma amplitude maior daquilo que acontece enquanto empresa, aquela pessoa que está ali na ponta, ela também passa a pensar diferente. A gente tenta, sim, trazer um retorno mais satisfatório dentro da visão dela para o problema que ela trouxe, mas a gente também acaba mostrando que, assim, não é só você. Eu tenho outros que eu tenho que ter o mesmo cuidado, a mesma diligência, e temos. E oferecemos muitas coisas também, e algumas que você até desconhece. Porque você não se atentou para ir atrás das informações. E é também o resultado do momento que a gente vive, né? Todo mundo quer a resposta rápido, quer as coisas rápido, e deixa de ter a atenção necessária para observar o mínimo que se espera para que ela possa executar um bom trabalho. E aí o que está o nosso desafio enquanto jurídico? Então essa experiência foi muito enriquecedora. Tivemos, sim, dificuldades, tivemos que colocar alguns pingos nos is para que o trabalho fosse feito da melhor forma possível, mas a gente conseguiu, acho que, quebrar uma barreira que até então nunca havia sido feito. Você ouvir, ser ouvido, faz toda a diferença. Todas as pessoas que foram naquela comissão, que ouviram os seus problemas, que trouxemos uma solução, às vezes satisfatória para ela ou não, eles também passaram a entender o que a gente olha, o que a gente entende do que é correto e o que a gente prioriza para eles também. Então, houve um ganho. Na minha mais rasa interpretação, houve um ganho para todas as partes envolvidas. Para o sindicato, para o entregador e para nós, enquanto jurídico, representando o iFood. Todos saíram beneficiados, mas com um canal que até então não estava formalizado, que é o canal do diálogo. E eu acho que nesse campo, né, quando a gente está falando de trabalho, assim, né, e aqui trabalho lato sensu, não necessariamente o trabalho na CLT, mas o trabalho como uma ocupação humana, né? E quando a gente traz o aspecto da dignidade, eu acho que o diálogo talvez seja o primeiro passo para esse processo de dignidade, né? Porque se você nem escuta a pessoa que trabalha com você, né, direto ou indiretamente, e vocês que estão num ecossistema tão grande, né, os números tão enormes assim, você se escuta só um lado, parece que você não está dando dignidade ao outro, né? Então, como é que você cria esses canais? E, obviamente, cada uma dessas partes do ecossistema de vocês tem um tipo de formação, tem um tipo de colocação. Uma parte dessas são negócios, né? São CNPJs. Uma outra parte são entregadores, né? Com outro tipo de vivência, com outra experiência. Como você se adequa, né? Como você abre essa mesa. E eu acho que vocês deram um passo muito bacana, né? E a gente tem a relação longa já como Pact e iFood, de justamente ter um passo de coragem, né, que a gente fala, que é de olhar para os problemas que estão acontecendo, não necessariamente com medo, que é típico, inclusive, do direito, né, você se defender ao pé da letra, dando que chama defesa,
defesa, né? Você recua, você vai se defender e aí depois que você encontra um viés, você ataca, né? Você entra num lugar onde você só briga, você não dialoga mais. E vocês deram um passo corajoso que foi de olhar para essas questões com um viés justamente que fosse relacionado à solução das disputas e não mais só do litígio, né? A gente é a área de contencioso. Eu acho que apesar de parecer só semântica, quando a gente fala sobre isso, eu acho que isso enviesa a equipe e a companhia por um outro lugar, né? De buscar a solução, que às vezes não passa necessariamente por você brigar e postergar aquele litígio sem fim. E eu acho que esse passo veio muito do caminho do design, né, Carol? Acho que a Carol conduziu um trabalho junto com a Tati aqui voltado para a parte, né, das questões que foram levantadas pelos entregadores ali do dia a dia, né, aspectos super sensíveis que eu gostaria que vocês contassem, mas que passou pelo design para esse pulo de coragem, né? Deixa eu entender, deixa eu mapear, deixa eu planejar para a gente conseguir desdobrar em ações que vocês se sintam seguros para atuar nesse ecossistema, né? A maior coragem foi a da Tatiane. Que há alguns bons anos a gente recentemente apresentou também, né, um pouco mais de detalhes num fórum internacional que encheu de orgulho, assim, ambas, porque somos mulheres, somos brasileiras, né, somos do sul global, a gente não pode nunca esquecer disso. E a gente teve uma recepção super calorosa, assim, de pessoas extremamente sêniores na área de resolução de disputas, enfim, de prevenção e gestão de conflitos, mas aí ela conta, né, assim, acho que o primeiro ponto, e aí vou deixar, obviamente, você narrar em primeira pessoa, mas que eu achei maravilhoso, é alguém entender que existe um problema, né? E não só entender que existe um problema, ou vários problemas, ou assim, nem sei quais problemas tenho, e convencer as pessoas ao redor de que existe, né, uma situação para ser mapeada e sistematizada. E aí, não sei se você quer contar um pouco da tua carreira, né, Tati? A gente, acima de tudo, quer trazer luz para as figuras corajosas e para as trajetórias profissionais de vocês, pessoais, né? E aí, contar como foi entender que havia um problema e como foi ter coragem de endereçar isso e conseguir stakeholder buy-in, né? Conseguir apoio da alta gestão para você então começar a dar o primeiro passo, aprender o segundo passo e hoje, né, são passos maravilhosos que já virou uma história. Por favor. Com certeza. Me identifico muito com a fala do Miguel, das dificuldades, né, em relação aos advogados e esse pensamento muito engessado e o pensamento também de buscar o conflito e não a prevenção do conflito, enfim, que o Lucas também trouxe. E eu sou advogada de formação, então ao longo da minha carreira eu fui me deparando com isso e me incomodando muito com isso também, porque para mim seria muito mais proveitoso atuar para distensionar esses problemas ao invés de só fazer com que esses problemas se tornassem maiores, né? Enfim, então, trabalhei muitos anos aqui no iFood, dentro do jurídico, com os temas relacionados a entregadores, mas no consultivo. Então, ajudando os times a desenhar os projetos e vi, assim, algumas questões não endereçadas, né? E não endereçadas por falta de interesse, mas talvez porque não cabia ali no escopo dos times, enfim, existiam outras agendas. E com a chegada da Luana Zemela, que é a nossa vice-presidente aqui de Impacto, trocando muito com ela em relação a todas as questões que a gente enxergava, as dimensões de conflitos, principalmente envolvendo os entregadores, tive a oportunidade de migrar para o time de Impacto e a gente começou a construir, né? Acho que todos os resultados são fruto do trabalho de muitas pessoas. Eu estou aqui só representando o trabalho delas, enfim, não foi algo conduzido só por mim, única e exclusivamente. Mas a gente trazer luz, principalmente para os conflitos que aconteciam dentro do nosso ecossistema e que não necessariamente envolviam o iFood diretamente, mas o iFood como um intermediário deveria também intermediar a solução dessas questões, né? Então, acho que especialmente a gente via crescer muito os conflitos entre clientes e entregadores, questões relacionadas à discriminação, à violência, ao racismo, enfim, ao machismo, ao classismo, muitas coisas de um país atravessado pelo preconceito mesmo. E esses conflitos acabavam impactando
o nosso ecossistema e os nossos entregadores. Então, a gente entendeu por bem que a gente precisava fazer alguma coisa diferente e não só ficar enviando notas de repúdio para a imprensa quando um caso acontecia, né? Aquilo não é suficiente, assim. A gente também se indignava ao ver os casos acontecendo e sentia que precisava fazer mais alguma coisa. Então, a gente fez um trabalho de legal design para mapear um pouco as possibilidades de atuação, né? As dimensões desses conflitos, dessas disputas, e até entender um pouco como balizar a empresa em si para atuar diante desses problemas. E a gente montou um plano antidiscriminatório que é composto por vários pilares para tentar endereçar essa questão, né? Então, acho que, antes de mais nada, a gente fala muito de prevenção, e a prevenção, ela vem tanto de uma política de combate à discriminação e violência que a gente criou, onde a gente estabelece quais condutas a gente não aceita dentro do nosso ecossistema, como cada um desses agentes podem denunciar, porque ela abrange clientes, entregadores, lojas. Todo mundo pode ser vítima, mas também pode ser agressor. Então, a gente estabelece, né, essas condutas aqui eu não aceito. E aqui está o canal de denúncia para cada um de vocês, porque cada um utiliza uma plataforma, as sanções que a gente aplica e como que a gente resguarda as vítimas também, como que se dá esse processo. Então, a política, ela atua direto quando existe um conflito, mas a gente também acredita que ela é um instrumento de prevenção, porque ela busca letrar as pessoas sobre o que não fazer, quais as consequências, enfim. Um outro pilar de prevenção super importante foi uma campanha que a gente fez, principalmente no Rio de Janeiro e em Brasília, que são 2 cidades onde existe uma cultura de receber o pedido na porta de casa, né, na porta do apartamento. Então, e isso acabava gerando conflito entre clientes e entregadores, porque existia uma expectativa desalinhada entre ambos. Isso gerava muitos conflitos, fazia com que resultassem casos de agressão física, de discriminação, enfim. Então, o nosso intuito era conscientizar os clientes a descerem para buscar o pedido, porque é mais seguro para o cliente, é mais seguro para o entregador, que não fica com a sua moto vulnerável a um furto, a um roubo, enfim. E aí a gente fez a campanha do Bora Descer no Rio e em Brasília, e ao longo de alguns meses conseguiu reduzir em 57% os conflitos relacionados a esse tipo de problema. Então foi um pilar de prevenção super importante também. A gente fala de um pilar de educação, de letramento também. É muito importante fazer com que as pessoas, primeiro, identifiquem que elas estão passando por uma situação de discriminação e violência, porque senão elas não conseguem denunciar, elas não conseguem agir para pausar aquilo que está acontecendo, mas também conscientizar para que as pessoas não cometam esse tipo de conduta. Então, a gente tem uma plataforma para entregadores que se chama iFood Decola, e a gente lançou uma trilha que fala de letramento racial, de contextos discriminatórios, abordagem policial, que é uma coisa que acontece muito com os entregadores, então como agir, o que fazer, o que não fazer, quais são seus direitos. E a gente também lançou uma trilha muito parecida para as lojas, buscando conscientizar sobre as mesmas questões, letramento racial, contextos discriminatórios e as consequências para o estabelecimento caso algum dos seus funcionários infringe algum tipo de conduta, né? Para lembrar um pouco das cautelas que precisam ser adotadas. Um outro pilar é um pilar de assistência, suporte, apoio. Então, quando a gente não consegue prevenir efetivamente, a gente precisa dar uma resposta para as pessoas, principalmente para os entregadores que são a ponta mais vulnerável do nosso ecossistema. Então, a gente tem um projeto em parceria com as Black Sisters in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico, que fornece assistência jurídica e psicológica gratuita para os entregadores em caso de agressão física, discriminação, ameaça e violência sexual. Então, nos casos onde a gente não conseguiu prevenir, a gente não conseguiu evitar que aquele conflito, aquela disputa acontecesse, a gente dá todo o suporte para o entregador poder ter acesso à justiça e poder superar, de certa forma, o trauma também. A Central de Apoio existe desde junho de 2023. A gente já recebeu mais de 1.400 pedidos de assistência, então entregadores que pediram para ser assistidos.
A gente já conseguiu concluir mais de 400 casos e a gente já impactou mais de 200 advogadas negras trabalhando nesses casos. Então, também é um exemplo de um projeto que gera oportunidades de trabalho de forma a promover também a equidade, né? Então, a gente tem muito orgulho desse projeto. E, por fim, a gente fala um pouco também de parcerias multissetoriais. Então, a gente teve 2 iniciativas muito bacanas. Uma em parceria com a Secretaria de Acesso à Justiça, que fica dentro do Ministério da Justiça, que foi a produção de uma cartilha de direitos e acesso à justiça, focando em todo o nosso ecossistema. Então, é um material bem enxuto, onde a gente se comunica com entregadores, lojas e clientes, porque a gente sabe que, diante de um ecossistema tão grande, a gente não vai alcançar todas essas pessoas como a gente gostaria. Então, é uma forma de deixar um material disponível para fazer chegar a essas pessoas esse conteúdo. A gente fala também de letramento, mas a gente fala de boas práticas, boas regras de convivência, assim, né? Então, coisas básicas, mas de respeito, para que o nosso ecossistema seja mais respeitoso, seguro, livre de discriminação, enfim. E uma outra mais recente foi com o Ministério da Igualdade Racial, onde a gente assinou um termo de cooperação para fazer uma campanha de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Então, amarrando todos esses pilares, a gente tem conseguido evoluir bastante na pauta de combate à discriminação e violência, distensionando um pouco os conflitos que existem dentro desse ecossistema, que a princípio poderiam ser invisíveis para o iFood, porque eles não chegam ali para o Miguel, né, no time de resolução de conflitos, porque são conflitos entre as partes, mas que afetam a nossa reputação, que fazem com que a gente perca eventualmente clientes da plataforma, faz com que a gente perca entregadores da plataforma, faz com que uma loja talvez fique um pouco insatisfeita. Então, é uma forma de mostrar o quanto o iFood está comprometido em fazer com que a experiência seja efetivamente boa para todo mundo, em todos os aspectos, né? Então, acho que a gente tem colhido bons frutos, assim, desse projeto. E, claro, teve muitos desafios ao longo do caminho de fazer com que o problema fosse visto, de fato, que as pessoas se engajassem, né? Mas acho que aqui no iFood a gente tem uma cultura de inovação e uma cultura que entende a importância de fortalecer esse ecossistema e de que seja um ecossistema sustentável, né? Então, para isso, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de prevenção, a gente precisa inovar, especialmente nesses 2 campos, para que a gente possa fazer com que a empresa continue prosperando e todo mundo que está dentro da plataforma continue prosperando também. E eu acho que é um desafio, né, para vocês, assim, a abrangência do iFood, obviamente, talvez seja um dos negócios no Brasil mais espalhados, né? E que é muito afetado também pelas questões regionais, né? Então tem um pouco desse dilema, de ao mesmo tempo que você está em todo lugar, em cada lugar funciona de outro jeito. E a gente estava conversando, eu e Miguel aqui antes, sobre essa complexidade também do ponto de vista da justiça, né? Como é que a justiça entende, né? A gente sabe que a justiça do trabalho em especial, ela é bastante regionalizada, né? A gente tem interpretações diferentes entre alguns TRTs sobre os mesmos temas. E vocês, querendo ou não, são protagonistas um pouco de entenderem essas disputas. Não me parece que a justiça ainda tenha muita profundidade de entender essa realidade, né? Talvez a avaliação da justiça do trabalho de um trabalhador, de uma indústria, seja mais clara um pouco dos elementos que fazem parte daquele sistema, mas do entregador, né, ou eventualmente de um empregado de um dos restaurantes que o iFood atende, né? Quais são essas interfaces, assim, como levar essa realidade para a Justiça do Trabalho, e a mesma coisa para a questão do Congresso, né, que a gente também estava falando, né, quando a Tati estava aqui dizendo sobre a criação de uma política que o iFood se colocou para fazer antidiscriminatória, né, que é muito bacana o iFood ter de novo essa coragem, mas por outro lado, política devia estar sendo feito também por quem faz política, ou deveria estar fazendo política com pautas que realmente fossem relevantes, né? Como é esse papel, né? Eu queria que você contasse um pouco como que o iFood está se portando também com relação a essas entidades da justiça, né, de gestão pública, como que o iFood está se colocando nesse papel para trazer essas partes também para o ecossistema, né? Voltado à solução dessas disputas todas. Queria complementar, porque eu conheço sua trajetória, já tive a grata surpresa e alegria, né, e felicidade de conhecer ainda mais
mais nos últimos tempos. Se puder também contar das suas outras experiências, Sim. o que tem sido, né, de desafio, de diferente, né, considerando toda, enfim, a sua trajetória já prévia e quando você chega no iFood, como é lidar um pouco com todas essas Com esse questões. mundo bem tranquilo que vocês se meteram. Exatamente, Bem por favor. tranquilo, bem tranquilo. Não, certamente, acho que vou começar então pelo fim, que eu acho que é mais fácil, para a pergunta mais tranquila aqui. Falando de trajetória, né? Eu sou filho de funcionários públicos, né? Os meus pais já são aposentados, né? Minha mãe professora, meu pai trabalhava no Tribunal de Justiça, né? Se aposentou como chefe de cartório do Juizado Especial Cível. E durante, né, a oportunidade que eu tive de me formar em Direito, que foi por acaso, inclusive, que eu queria fazer tecnologia, alguma coisa voltada, né? Veio parar no lugar certo. Então. Bem parecido, né? Mas as circunstâncias, posso dizer assim, do destino me levaram aqui, né? Até mesmo por conta que eu não tinha sido dispensado do Exército, fui indicado para o CPOR, né? Que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, e eu precisava estar fazendo uma faculdade. Eu queria estudar para fazer um vestibular e tal, e ao mesmo tempo meu pai viu que era uma oportunidade de ir para o Exército. E aí então eu fiz o vestibular na Universidade Paulista, consegui passar, né, para a área de Direito, que eu já tinha tido contato antes, que eu tinha estudado para o concurso público, e por 2 pontos não passei para a Polícia Rodoviária Federal, então eu falei, destino encaminhando. E aí eu comecei na faculdade, gostei, né, e meu pai sempre lidando com a área jurídica, né, até o jeito dele, o posicionamento dele, até como ele tratava algumas situações difíceis no dia a dia, então foi algo que sempre me inspirou e me chamou a atenção. Então concluí o curso e tive a oportunidade, né, enquanto os meus pais puderam, eles pagaram a faculdade para mim, chegou um momento que eles falaram assim, a gente não tem mais condições. E aí eu tive que, de fato, meu pai nunca quis que eu trabalhasse e estudasse ao mesmo tempo, que ele falava que eu tinha que estudar, só estudar, para conseguir um bom emprego, mas eu consegui, depois de fazer um estágio temporário no Tribunal de Justiça, né, voluntário, então não ganhava nada e trabalhava no Juizado Especial Cível, ouvindo todas as reclamações possíveis, eu consegui entrar no Santander, depois de um processo seletivo de quase 6 meses como estagiário. Fiquei no Santander por quase 12 anos, onde eu tive a oportunidade de aprender muito da área jurídica, né? Entrei na área trabalhista, passei praticamente por todos os times dentro do Santander. Saindo de lá, tive uma experiência de ter um escritório próprio por quase 1 ano. Resolvi ver até como que eu conseguiria me aventurar nessa área, né? Tentando explorar aí o desconhecido. E aí eu fui chamado para entrar na Klabin, que é uma indústria de papel e celulose, né, líder de papel para embalagens, e lá também, durante 5 anos, tive a oportunidade de ver um outro universo que eu não conhecia. Então, saí do mundo dos bancários, né, que tem toda uma estrutura, inclusive sindical, de representatividade totalmente diferente da indústria, onde a gente também atuava no Brasil inteiro, e já em alguns países aqui na América Latina, em especial na Argentina. E, por fim, vim para o iFood, né, com a finalidade de auxiliar em esse dilema trabalhista. Ao longo de todo esse período, assim, muitos desafios foram enfrentados, não pessoalmente falando, né, para conseguir estar lá, sempre me dediquei bastante em estudo, 2 pós-graduações, cursos, enfim, para que eu pudesse ter o preparo preciso para que hoje, acho que na posição que eu ocupo aqui, tendo uma visão mais ampla, acho que trazer algo diferente por uma situação diferente para aquilo que precisava ser feito e dado o suporte necessário para o momento que o iFood estava atravessando. Eu lembro quando a gente foi começar o trabalho de PACT, nas primeiras conversas, e você, Miguel, disse na primeira ligação que a gente fez, falou, minha maior curiosidade nesse processo de abrir o diálogo com esses entregadores que têm conflitos comigo judicializados é entender o que de fato é importante para ele.
Eu lembro de você dizer pra gente, eu quero muito que vocês fiquem atentos e tentem mapear, porque às vezes a relevância para aquela pessoa é voltar a trabalhar, porque de algum jeito ela foi excluída da plataforma por qualquer razão, né? Não necessariamente o interesse dela é aquilo que está escrito no processo, né? E isso é difícil de acessar, porque não está de novo escrito no processo, até porque não é o próprio entregador quem faz o seu processo, é um advogado. Então, lembro muito de você preocupado com essa questão, né, de endereçar esse interesse de fato, e foi muito bacana vendo o trabalho. Eu acho que impacto social aqui no iFood tem um viés muito voltado para o negócio, né, Tati? Assim, eu sou engenheiro ambiental de formação, né, e obviamente conheci vários cases relacionados à sustentabilidade, a impacto social, responsabilidade corporativa, e tem muitas iniciativas das empresas que são laterais, né, são periféricas. Ela está aqui para eu, né, mitigar um pouco aspectos reputacionais, não necessariamente relevantes, mas não fazem parte da estratégia, né? E eu vi impacto social entrando na estratégia, e foi esse lugar onde eu vi até vocês convergindo, porque quando eu escuto a pessoa que está cuidando de um contencioso, né, falando, eu estou interessado em saber qual é o interesse de fato, né, e eu vejo o impacto social mapeando a jornada dessa pessoa, né? Não necessariamente da perspectiva da disputa judicial, mas qual é a experiência desse entregador, dessa entregadora dentro da plataforma, do ecossistema, por que ela sofre atritos ou sofre algum tipo de problema. Eu acho que é muito bacana, assim, né? Um pouco desse papel, né, Tati? Super, a gente tem uma visão, né, de que o papel de impacto e sustentabilidade é promover um delivery sustentável. Então, a gente está plotado dentro da estratégia do negócio, né? Então, como que a gente apoia que o negócio cresça, que a operação cresça, mas de uma forma sustentável? Porque a gente entende que só assim o iFood vai conseguir prosperar, se o ecossistema prosperar junto. E aí a gente fala de um ecossistema extremamente diverso, onde a gente está atingindo públicos diferentes, em cidades diferentes. Então, para nós, é muito importante se conectar com as pautas do negócio e resolver problemas para o negócio. Então, até quando a Carol perguntou um pouco dos desafios, quando a gente foi construir a política de combate à discriminação e violência, e eu tive que bater na porta de vários times que precisavam estar envolvidos, porque muitas das vezes eles que iam operacionalizar esses fluxos que eu estava tentando criar, eu falei, putz, eu vou sofrer uma resistência enorme. Imagina eu contar para o time comercial que eu vou provavelmente ter que desativar, tirar um restaurante da plataforma um dia. Eles não vão querer, né? E para minha grata surpresa foi o oposto, assim. Quando a gente levou a proposta, trouxe o problema, mostrou um pouco onde a gente queria atuar, as pessoas falaram, não, isso é super importante, estamos junto. A gente vê alguns casos acontecendo na prática e é muito importante que alguém esteja olhando para isso de forma holística e queira apresentar uma solução, né? E com essas trocas, principalmente ali com o time comercial, depois com os próprios entregadores na aplicação dessa política, a gente mapeou vários pontos importantes para justamente fazer funcionar para o negócio. Então, dando um exemplo sobre a política especificamente, a gente tem um fluxo de sanções, então condutas mais leves começam com sanções mais leves, condutas mais graves, sanções mais graves, mas conforme as condutas vão se repetindo, as sanções também vão aumentando. Mas a gente tomou a cautela de criar comitês decisórios, tanto para lojas quanto para entregadores. Muito pensando que é diferente eu desativar um cliente da plataforma e o impacto é outro quando eu desativo uma loja ou um entregador, né? O cliente ele pode continuar utilizando a plataforma de outras maneiras, através da conta do pai, da mãe, namorado, namorada, enfim. Mas o entregador e a loja precisa daquela conta para trabalhar, para gerar renda. Então, a gente criou esses formatos de comitê para receber os casos mais críticos, deliberar em grupo com vários times diferentes, então cada um trazendo a sua perspectiva, antes de aplicar uma sanção que fosse mais severa, né? De tirar uma loja da plataforma ou tirar um entregador da plataforma. E a gente também sempre considera o histórico na plataforma, e esse foi um ponto que a gente melhorou muito através do diálogo, porque teve um caso emblemático envolvendo um entregador e um cliente, onde o entregador falou, poxa, não é um episódio meu que você deveria considerar para me tirar da plataforma se não foi um incidente grave. E se eu tenho um histórico de, 10 mil rotas, né? Tô aqui trabalhando há mais de 5 anos com você.
E a gente absorveu isso e falou, não, faz sentido, vamos revisitar a política e vamos tornar ela um processo efetivamente justo. E eu acho que uma coisa que foi muito legal também observar foi como, através do processo de co-construção da política, envolvendo todos esses times de negócio, a gente conseguiu mudar a mentalidade deles. Então, hoje, eu não preciso forçosamente aplicar essa política para os times, né? Ah, você tem isso aqui, você precisa cumprir. Não, eles utilizam aquilo como um guia do que fazer, exato. Então, eles mesmos colocam a política como algo que veio ali do time deles, porque foi co-construído e eles têm esse sentimento de pertencimento e do quanto é um instrumento que é uma ferramenta para guiá-los e é um suporte também para resolver os casos. Então, eles se sentem mais seguros para endereçar aqueles casos, porque tem ali uma diretriz. E também para dar uma resposta efetiva, né? E a gente tem sempre esse processo também de revisão, melhoria contínua, de entender pontos que eventualmente não estão funcionando, a gente precisa revisar os termos da política, porque ela precisa ser um instrumento vivo, e os nossos fluxos para fazer também com que as regras sejam aplicadas de forma justa. Então, para mim, essa mudança organizacional é muito importante, né? De não ter documentos jurídicos que estão lá só para em inglês ver, né, que é a expressão que a gente usa, mas que efetivamente promovam essa mudança organizacional e promovam essa consciência também. E uma tônica que, né, fica clara aqui é a diversidade. Né? Em tempos, enfim, em que até em outros países diversidade virou palavrão, né? A gente... Sim, não só palavrão, na verdade... palavra arriscada, assim como gênero, assim como várias outras, claramente vocês trazem a perspectiva, representam a diversidade também, de que tudo que está sendo colocado aqui, né, de histórico, de protagonismo, de responsabilidade corporativa construída durante muitos anos nesta organização, foi protagonizado principalmente por esse pilar da diversidade, né, da inclusão. Seja com a perspectiva, né, de etnia, de gênero, enfim, de credo, de raça, né, de perspectivas diversas também profissionais e disciplinares. Não sei se, quando eu trago aqui também a dimensão da responsabilidade corporativa com a diversidade, né, se vocês querem trazer um pouco das perspectivas de gestão de vocês, de, enfim, como a diversidade atravessou, ou impacta também a vida de vocês, né? E o que vocês veem de posição organizacional hoje para o futuro com relação à diversidade no iFood, por favor. Quer comentar? Começar? Posso, acho que quando eu entrei aqui no iFood, me chamou muita atenção esse compromisso com a diversidade e a preocupação da equidade, que acho que foi um ponto fundamental. Falando como pessoa preta, assim, acho que ao longo desses quase 20 anos em empresas, é difícil você, construindo uma carreira, se espelhar em cargos de alta liderança, quando ao longo de todo esse tempo você não vê nenhuma pessoa preta lá. E por quê? Né? Muitas pessoas não entendem, né? Porque falta essa visão do todo. Né? O que é a experiência de vida, para mim, não é a mesma para Carol, para o Lucas. São experiências diferentes. Nós vivemos realidades diferentes. E a palavra diversidade, acho que justifica assim, saber que nós somos diferentes. É o primeiro ponto. Social, culturalmente, economicamente, né? Cada um tem a sua realidade, né? Alguns mais afetados, outros nem tanto. E aqui eu vi que havia essa preocupação. E ela não desapareceu com o tempo, muito pelo contrário. E sempre é reforçado aqui internamente de que a diversidade ela tem que ser tratada com o rigor necessário, porque senão inviabiliza o próprio core da empresa. Se eu não consigo tratar, né, enxergar todo um público diverso que está junto comigo, eu vou ter uma atitude ou um direcionamento do negócio enviesado, porque eu não estou enxergando todo mundo que está ali. Então, é mais do que uma responsabilidade. Acho que é necessário trabalhar a questão da diversidade nas empresas como um todo.
e construir pontes e não subir muros, né? Como a gente, infelizmente, presencia em alguns lugares por aí. E partindo dessa premissa, tem a responsabilidade de a gente também se colocar no lugar do outro, de entender as dores do outro. Então é muito difícil porque não estamos preparados para isso. Alguns mais adiantados, outros nem tanto assim. Então, quando a gente vai falar de pessoas pretas, aqui, né, o futuro do iFood, o que eu acredito, e é o ponto que acho que a gente tem que ter sempre em mente. Não só falar da equidade. A equidade é o ponto de partida. Né? Estarmos todos de forma equitativa num mesmo ambiente é o começo. Ele está acessível. Vai falar, mas como a gente já ouviu falar, mas ninguém está proibindo de entrar aqui, as portas estão abertas. Né? Está aberta mesmo? Então por que não tem as pessoas aqui ou porque elas não vêm? Porque elas não se sentem parte. E elas não vão querer entrar num ambiente onde elas vão ser discriminadas, desrespeitadas e, na menor falha possível, serem descartadas. E é isso que acontece. Não está ninguém proibindo de entrar, mas muitas das vezes as pessoas até evitam de estar lá, porque sabem que não vai ter a mesma receptividade. Então a equidade é o ponto de partida. E o próximo passo é a inclusão. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante, né? A gente fala de inclusão e é onde geralmente as pessoas se perdem um pouco, né? Como é que eu vou ser inclusivo? Basta contratar uma pessoa com deficiência e colocá-la para trabalhar aqui e falar, já contratei, minha parte está aqui, ó, cota cumprida, já fiz. Agora, como essa pessoa está trabalhando? Ela está inserida no ambiente? Ela faz parte dessa coletividade que está aqui? Como os colegas de trabalho estão interagindo com ela? Ela é participativa? Se a gente não tem essa preocupação, e aí isso desdobra para todos os outros pontos de diversidade, a mesma coisa com as pessoas pretas, transgêneros, enfim. Se eu não estou preocupado dessa pessoa fazendo parte, eu vou tratar, sim, uma questão de equidade e vai chegar um ponto em que essa pessoa não se sentindo parte, ela vai embora. E aí eu não tenho inclusão. Sim. Eu acredito que a gente está agora no iFood, que é o próximo passo, é caminhar para a inclusão. Eu vi um trabalho muito forte para a equidade. Né? Inclusão tem? Tem. É o suficiente? Talvez ainda não. Né? Como digo, vai atingir 100%? Talvez não. Mas se a gente já chegar, né, em outros patamares, não sair da casa dos 10%, acho que a gente tem muito a evoluir. Incluir as pessoas se sentindo parte. E ela se fazendo parte, ela vendo a carreira dela crescendo, né, se desenvolver na empresa, ela sentindo parte daquela empresa como um todo, vendo oportunidades ali. Se ela não enxergar oportunidades, e aí onde pelo menos as boas grandes empresas que eu já reparei, algumas vezes existe até a intenção da equidade, mas elas param ali. Coloquei, tá trabalhando, agora é meritocracia. E aí a meritocracia tem um grande problema que o professor Mário Cortella também fala, né? Meritocracia para pessoas desiguais, né? Quem pega um ônibus da periferia ou se desloca grande tempo ou quilometragem para chegar no trabalho, como já aconteceu comigo, você vai chegar no trabalho cansado. Eu morava no Tatuapé, trabalhava em Interlagos. Ou em Santo Amaro, tudo bem, mas isso é um ponto, mas existem outras pessoas que moravam no Grajaú, que trabalhavam comigo, e tinham que chegar também mais para cima um pouco. Mas a pessoa chegava cansada, exausta. Essa pessoa, durante o dia de trabalho dela, como que ela vai render? Será que é a mesma coisa? Então, meritocracia é não só pela questão da distância de trabalho, isso é só um exemplo. Mas meritocracia é difícil ser implementada com um ambiente onde de pessoas desiguais. E aí o Cortella fala, né? Tratar os desiguais de forma igual é aprofundar a desigualdade. E isso é um ponto de sensibilidade que muitas vezes falta nas empresas como um todo. E não vou dizer que aqui é perfeito. Existe um ponto de equilíbrio e precisa ser aprimorado. Se fosse perfeito, não somente aqui, em outras empresas, acho que o cenário seria bem diferente. A gente vê tudo na internet, basta ver. E é importante a gente ter essa percepção. Então tem essa responsabilidade, acho que o nosso futuro é promissor.
né? Mas desde que aqui ou a Lures, né, as empresas se preocupem com a equidade e com a inclusão efetivamente acontecendo. Do contrário, todo o discurso é tirar foto, né? Como você diz, para inglês ver, né? Vamos sair na fotografia, todo mundo sorrindo, mas atrás não tem nada. É o vazio. Não, acho que só pegando o gancho, assim, até um ponto que eu tinha comentado que o ecossistema é muito diverso. Então, a maioria das pessoas responsáveis pelos estabelecimentos são mulheres. A maioria dos entregadores são homens negros. Então, se a gente não tiver representatividade dentro das pessoas que tomam decisão aqui dentro do iFood, em cargos de liderança, a gente não vai conseguir tomar boas decisões para esse ecossistema. Eu acho que esse é um ponto da estratégia de diversidade, equidade e inclusão que é fundamental. É entender que para representar e tomar boas decisões em prol de um ecossistema diverso, eu também preciso ter uma estrutura diversa. E acho que um ponto, assim, que enquanto liderança aqui dentro do iFood, eu acho muito importante também considerar, é que às vezes a gente se distancia um pouco desse papel da empresa, né, em promover a diversidade, equidade e inclusão, né, como se, tipo, é responsabilidade do iFood, na PJ, mas eu, como pessoa que trabalho aqui dentro, também é minha responsabilidade, sendo líder, sendo gestora, também é minha responsabilidade garantir isso, porque se todos os líderes se afastam desse problema, como se eles não fossem parte desse problema, a gente não consegue avançar. Então, todos os dias, para mim, é uma prioridade, enquanto gestora e líder da minha equipe, garantir isso dentro da minha equipe. Eu posso não resolver em nome do iFood, né? Inclusive, porque eu não faço parte do time de diversidade, equidade e inclusão. Estou olhando para os temas de discriminação dentro do ecossistema, mas eu posso contribuir isso dentro da minha equipe. Garantir que eu vou contratar pessoas diversas, que eu vou respeitar, que eu vou remover as barreiras para elas dentro da jornada aqui numa empresa. Muitas pessoas, às vezes, nunca trabalharam numa empresa, não sabem como e é meu papel fazer com que essas barreiras sejam ou removidas ou diminuídas. Então, eu sempre vejo a importância também dos líderes, das pessoas que fazem parte da empresa, se responsabilizarem por essa questão, né? Acho que, de novo, não vamos resolver em nome do iFood ou em nome de qualquer empresa, mas eu tenho que zelar todos os dias para que isso funcione dentro da minha equipe. Bem bacana. E eu acho que a gente fala muito sobre diversidade sendo também dignidade no trabalho, né? Quando a gente está falando aqui de objetivo de desenvolvimento sustentável, etc. Não tem lá necessariamente o objetivo da diversidade. Mas será que ser diverso no trabalho não é ter um trabalho digno? Então, acho que tem um pouco dessa medida, e acho que dignidade, de fato, é uma palavra muito bem escolhida nesse sentido, porque ela abarca muitas dessas características, né? Dignidade não necessariamente é a mesma para mim e para você, né? Mas acho que tem um ponto em comum voltado aos direitos humanos, à humanidade, ao respeito ao próximo, à questão do diálogo, que o elemento da diversidade é fundamental. Porque se a gente não tem isso, aí a gente dialoga com a gente mesmo, né? A gente dialoga com o espelho. Você é outro, mas você é tão parecido comigo, com certeza você me entende, é óbvio, você estudou nos mesmos lugares que eu, viaja para os mesmos lugares que eu, tem uma experiência média muito parecida com a minha, e aí, nossa, como aqui a gente não tem conflito nenhum? Talvez seja, inclusive, uma medida de baixa diversidade, né? Um lugar com pouco conflito, talvez seja uma ótima medida de um lugar que talvez não esteja tão saudável assim, né? Com certeza. À medida que a gente caminha aqui para o nosso encerramento, eu quero pensar também nas pessoas, nos usuários, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo são advogados, advogades, né? É uma profissão sob tensão, né? A gente sabe disso, passando por transformações significativas, e acho que principalmente na dimensão da cultura tradicional, né, jurídica, a contracultura que a gente representa aqui, não no mau sentido, mas pelo contrário, né, assim, viabilizando uma reflexão crítica sobre posturas adversariais, sobre falta de diálogo, sobre a dimensão de reagir em vez de, né, protagonizar e prevenir. E aí, como tem sido escolher parceiros, né, advogados, né? Como tem sido a experiência enquanto cliente nessa dimensão de, para tudo que vocês estão fazendo hoje de tão diferente, já há alguns anos, na prevenção de disputas, o que vocês têm de diagnóstico sobre o mercado jurídico, né? Os escritórios de advocacia,
nas dimensões de diversidade, nas dimensões de prevenção de disputas, nas dimensões de acessibilidade, enfim. E que dicas vocês dariam para os espectadores, as espectadoras aqui, para conseguir atender melhor o seu cliente no futuro nessa dimensão aqui de que efetivamente me parece que prevenir, né, é importante, dialogar é importante, escutar é importante, não só conter é importante. Isso não costuma ser o método tradicional, né, do direito. Quer assim? Posso puxar. Eu acho que a minha experiência enquanto contratando o escritório de advocacia no passado era de encontrar, infelizmente, um mercado ainda muito machista, racista, predominantemente com profissionais que eram homens brancos. E eu acho que uma fala que, inclusive, a Dione Assis sempre traz, que é a fundadora da Black Sisters in Law, existem profissionais, existem mulheres negras na advocacia. Onde estão essas mulheres? Né? Existem pessoas que não sejam homens brancos apenas na advocacia. Onde estavam aquelas pessoas, né? Então, isso me incomodava, assim, profundamente. Né? Ainda me incomoda. Eu acho que o mercado jurídico tem muito a avançar na questão de diversidade. Eu acho que as oportunidades não são as mesmas. Eu, por exemplo, apesar de ser uma mulher branca, não estudei numa faculdade top de linha. E eu senti muitas barreiras ao tentar entrar no começo da carreira em grandes escritórios, porque se eu não estivesse entre as 3 faculdades principais, eu não poderia fazer parte. E encontrei um espaço um pouco mais diverso nas empresas que não tinham esse filtro de faculdade, por exemplo. Mas eu acho que pensando em contratação hoje, né, que não necessariamente é o escritório de advocacia, mas quando a gente está falando de serviços para minha área e que podem ser advogados ou não advogados, o que para mim é muito importante, que o Miguel trouxe muito na fala dele, um pouco sobre... Eu vejo os advogados, às vezes, atuando em prol da causa e não da pessoa. E para mim é muito mais importante que a gente esteja atuando em prol da pessoa, sabe? Que tem essa dimensão como ponto de partida, assim. E quando eu contrato, por exemplo, as Black Sisters in Law, eu tô contratando pessoas que vão entender o problema da outra pessoa e vão querer resolver o problema da outra pessoa. Que tem uma conexão, um pertencimento com aquela causa, sabe? Então, eu acho isso muito importante, ao invés de, eventualmente, ter um contrato gigantesco com um escritório de advocacia que também pudesse ter presença no país inteiro, como é o caso das Black Sisters in Law, mas que ia estar muito focado na causa, em ganhar, e não necessariamente em resolver aquele problema e trazer impacto positivo. Então, eu acho que essa é uma grande dica que eu daria para os advogados, que é uma coisa que eu gosto de ver, é que a gente coloque as pessoas em primeiro lugar, porque os conflitos, litígios e disputas envolvem interesses das pessoas. E muitas vezes a gente fica preso em ganhar aquela causa, mas a pessoa sai perdendo, sabe? E quando algum amigo, por exemplo, vem me pedir ajuda para alguma questão pessoal, às vezes eu olho e falo, você pode, você consegue, você até ganharia, mas será que vale a pena? Né? Pensando nas consequências, em como você enfrenta todo o processo de litígio na justiça, vale a pena? Então, acho que muitas vezes eu gostaria de ver mais isso, assim, nos advogados, não só porque eu acho que faz sentido para as empresas que estão muito ligadas a questões de responsabilidade social, mas para as próprias pessoas que estão sendo representadas por esses advogados, sabe? E é um grande desafio, né? Acho que a Tati colocou muito bem aqui, de que quando fala de mercado jurídico, escritórios, e aí trazendo, né, sobre o recorte das pessoas pretas, você não vê nas bancas dos sócios, dos grandes escritórios, pessoas pretas lá. Às vezes vai aparecer lá, escapou alguém e tá lá. Mas elas não estão lá. Mas por quê? Porque não tem competência, porque não sabe trabalhar. É a questão. O viés inconsciente, o racismo estrutural,
que muitas das vezes as pessoas não entendem, ou nem sabem o que é, mas simplesmente falam, no Brasil não existe racismo, porque sempre olha o Brasil comparando com os Estados Unidos ou com a África do Sul, onde teve um racismo segregacional. Não entende o que é o racismo estrutural, que está dentro da estrutura, que está dentro do nosso contato e convívio social. E aí, simplesmente, é mais fácil falar que não existe racismo no Brasil. Mas a questão e o ponto principal que acho que fica é o quanto que os gestores de escritórios também precisam estar preparados e ter esse olhar. Mas a gente sofre com a área jurídica porque ela é muito tradicional e conservadora. Então, as questões que a Tati colocou aqui, em especial na contratação de estagiários que não, ou de pessoas que não são oriundas de faculdades consideradas modelo ou top de linha, é a primeira barreira que você sofre, e aí não importa se você é branco, preto, não interessa. Você já começa a dificuldade aí. Onde é que você vai conseguir trabalhar? E aí, nos locais que aceitam essas outras faculdades, e que, falando novamente aqui, né, quem faz a faculdade é o aluno. Eu já conheci pessoas de faculdades de top de linha que tinham dificuldades em assuntos básicos da área jurídica. Básicos. E até me chamou a atenção, né? Porque eu falo assim, a pessoa não estuda em tal lugar, né? E não sabe. Então, assim, a questão a faculdade é o grande referencial, às vezes é só o nome, mas o aluno que está lá, às vezes não está tão, né, voltado à aplicação como ele deveria estar, né? E a grande dica é estarmos abertos à contratação, enxergando a diversidade. E para nós, que somos empresas ou gestores, né, que temos que fazer essas contratações, também ter esse olhar, como o Tati colocou aqui. É responsabilidade nossa também saber o quanto que o escritório tem atividades pro bono, quanto que os escritórios estão voltados para essa questão de diversidade. Porque se ele também não se preocupar com isso, a própria atuação dele vai ser enviesada, ainda mais num negócio como o nosso, em que eu vou ter toda uma diversidade também de entregadores, ou falando na área civil, né, de clientes, de fornecedores, em que aquele escritório pode não estar devidamente aparelhado para trazer a melhor solução para mim, porque ele também não vai enxergar aquele problema de diversidade. Então, a responsabilidade existe e a gente tem que olhar para isso. E não só ficar preso ou limitado, sei lá, a crenças antigas ou valores que não fazem sentido no mundo atual. A gente sabe que o Brasil acho que é um dos países que mais forma pessoas na área jurídica, que tem mais faculdades de direito no mundo. E muitos questionam, já, né, teve até tentativa de barrar, parem de criar faculdades de direito por aí, mas a grande questão é que o nosso país é litigioso. E a gente tem muitos advogados aqui, com habilidades, ou outros que precisam ser devidamente treinados, mas só vão conseguir se a oportunidade aparecer. E quem dá a oportunidade é aqueles que têm a responsabilidade de conduzir um processo seletivo, processo de contratação de fornecedores. Está na mão dessas pessoas. Então, por mais que a pessoa esteja ali, trabalhe, estude, se dedique, faça cursos, faça estudos especializados, se a pessoa que tem o poder, né, de tomar a decisão não está preocupada com a questão de diversidade, ou não enxerga isso como um ativo, ela não vai contratar. Não vai contratar. E aí tudo se mantém como está. Eu também não contrato, aquele outro escritório também não contrata, ninguém consegue crescer dentro do próprio escritório, dentro da própria empresa, porque fica aquele pensamento fechado, um núcleo reduzido e com características, né, enviesadas, que todos nós sabemos o que isso prejudica. E aí é um ponto que a gente tem que mudar. Eu começaria, acho que a maior dica de todas é o que a Tati deu, assim, a responsabilidade é do contratante, é de quem tem o poder de escolher. Se eu posso escolher, vou escolher quem está preocupado com assuntos que estão de acordo com os meus critérios, os meus valores enquanto empresa, né? A minha visão de negócio. Se eu estou preocupado com a diversidade, os meus fornecedores, que hoje também estão comigo, têm que estar preocupados com a diversidade. Do contrário, é tudo uma grande ilusão. Obrigada. Legal.
Eu queria, na verdade, agradecer vocês. Eu acho que, pessoalmente, né, assim, até mais do que como negócio, como Pact, para mim é muito estimulante poder conviver com pessoas que têm essa dedicação genuína intelectualmente no trabalho que fazem, sabe? E eu sei que vocês dois têm muito isso, né? Os diálogos, a vivência com vocês, né? As reuniões que a gente faz juntos, etc., em temas que são complementares, mas diferentes, sempre vêm com questões muito diferentes, né? Assim, eu aprendo muito nesse lugar. Eu não conheci o iFood como conheço hoje, né? E acho que conhecendo mais, consigo entender melhor os desafios, né? Essas questões todas que são sociais, né? Eu, como Lucas cidadão, me preocupo com a questão dos entregadores, né? Genuinamente, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas. Essa pessoa está vivendo bem, ela tem dignidade, ela vai ter futuro, se ela precisar de ajuda, de apoio, como que funciona? E conhecendo como vocês navegam por esse ecossistema e são também, acho que tem um lugar de humildade, né, como organização mesmo, de dizer algumas respostas eu não tenho, e talvez não seja eu que tenha que dar, né, eu posso ser promotor da questão, mas não necessariamente eu vou ser promotor de algumas respostas, né, eu preciso que a sociedade como um todo, essas entidades se mobilizem, então eu queria agradecer muito vocês nesse compartilhamento que é diário, né, e de dividirem aqui também conosco nessa série de episódios. Acho que a gente não podia ter começado mais feliz, né? Com certeza. E não sei se últimas palavras para o episódio, porque eu ainda quero ouvir vocês falarem muitas vezes, por muitos anos. Se vocês querem trazer alguma mensagem aqui antes da gente encerrar. Pode ser. Eu posso trazer uma mensagem que a gente traz, inclusive, nos temas de combate à discriminação e violência, que eu também mencionei na última fala, mas que eu acho que promover um ambiente ético, respeitoso, livre de violência e discriminação, um mundo melhor é responsabilidade de todos nós, né? Então, é um call to action, assim, para que todos que estejam nos ouvindo diariamente acordem com esse desejo para a gente imaginar um futuro melhor. Eu acho que em tempos de crise, caos, a gente tem dificuldades de imaginar e sonhar com o futuro, e a gente precisa acordar todos os dias sonhando, mas com desejo também de construir ele. E agradecer também a parceria da Pact, que continue sendo muito frutífera para nós, e espero que seja a longo tempo. Axé, amém. Agradeço também o convite, a atenção, essa brilhante conversa. Acho que é sempre muito enriquecedor, né? A gente também aprende muito, eu procuro sempre aprender cada vez mais, inteirar dos assuntos, então foi muito bom participar, ouvi-los um pouco aqui. E acho que como mensagem final, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, a gente ter a consciência, né, daquela famosa frase de que juntos nós vamos mais longe. E aqui a gente tem que estar disposto a isso. A gente tem que saber para onde a gente vai. Então a gente precisa ter um propósito. Se cada um enxergar um propósito digno, decente, que corrobore para um crescimento coletivo, né, dentro daquilo que cada um pode fazer, porque não podemos fazer milagres e muitas das coisas não dependem somente de nós. Eu acho que a gente está aqui para fazer essa diferença. Então, fica esse convite, né? Vamos fazer diferente do que temos feito até aqui. Vamos trazer um futuro melhor para nós, para os nossos filhos. Se eu posso fazer, vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Se cada um se preocupar e fizer o que está ao seu alcance, o coletivo melhora. Eu não preciso esperar o outro fazer. Sim. E muitas das vezes a gente fica lá, né? Fulano não fez, eu também não vou fazer. Fulano não subiu, eu não subo. Não desceu, eu não desço. Mas a questão é, e se eu fizer e as outras pessoas virem o meu exemplo e começarem a fazer também, em breve muitos vão estar fazendo. E em breve o benefício vai ser colhido por todos também. Acho que essa é a grande mensagem. Vamos fazer diferentes, mas começa por mim, né? Sim. Começa por cada um de nós e vamos procurar dar esse bom exemplo para fazer a diferença no coletivo lá na frente, que certamente vai vir. Sim.
Eu quero agradecer vocês, porque eu vou até segurar minhas palavras aqui, senão, você sabe, eu sou um pouco emotiva, sabe? Aí também já vai dar ruim. A estagiária vai falhar, tá vendo, galera? Mas, assim, como mãe, como mulher, como brasileira, né, como uma pesquisadora de equidade de gênero, como entusiasta, assim, e ativista da diversidade, inclusive assumindo posição no CPR em breve de co-chair de diversidade, eu realmente estou muito honrada com a troca que a gente teve, com a qualidade das discussões, com a coragem, com o protagonismo. Eu acho que certamente a gente vai conseguir inspirar e colocar uma faísca ali de atitude e protagonismo em outras empresas, em outros escritórios de advocacia e em outros indivíduos, né? Acho que é isso. A ideia aqui é a gente trazer um pouco perspectivas, um caso brilhante, impactante, em constante evolução e construção que vocês têm de prevenção de disputas, né, de diálogo, de protagonismo e de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, né? Que a gente use sempre esse E. Muitíssimo obrigada. Eu pego na mão sempre aqui para agradecer. Obrigada, Lucas, pela troca. E, pessoal, Natália, Pedro, Rodrigo, espero que a estagiária tenha, enfim, ficado aí à altura. Depois vocês me corrijam. Pode deixar que na próxima, ao vivo, no próximo episódio, vocês vão colocar os pingos nos is e vão contar onde eu errei, né, de maneira crassa. Mas conto com a empatia de todos vocês. Muitíssimo obrigada por terem continuado aqui conosco até o final. Literalmente é mesmo o podcast que dá para ouvir até o final, Manda para o Jurídico, com um extreme takeover, porque é no iFood e também com a participação by Pact. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bora lá para um futuro melhor, tá bom? Beijo!